Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre sistema de equações de primeiro grau. Você já sabe encontrar a solução do sistema de duas equações com duas incógnitas usando o método da substituição. Mas você sabe que nós podemos verificar essa solução geometricamente e algebricamente, ou seja, de duas maneiras? Será? Vamos ver. Relembrando primeiro, o método da substituição é feito em 4 passos, né? O primeiro passo fala que a gente deve isolar a incógnita escolhida e obter uma equação de substituição. O segundo passo, que a gente deve substituir essa incógnita na outra equação e determinar assim a outra incógnita. O terceiro passo, substituir a incógnita encontrada, que agora eu já tenho um valor para ela, na equação que eu usei para fazer a substituição. E no quarto passo, substituir a incógnita encontrada na equação da substituição. E aí o que acontece? Eu consigo achar a solução. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Bom, sempre que a gente tem duas incógnitas, a gente precisa lembrar que precisamos encontrar duas equações. Para encontrar essas duas equações, eu tenho que dar nome às minhas incógnitas. Então, eu vou indicar como carros pela letra X, quantidade de carros pela letra X e a quantidade de motos por Y. Em seguida, nós vamos montar o sistema a partir dessas informações. O que o enunciado fala para nós? Que a quantidade de carros mais a quantidade de motos totaliza 40. E que a quantidade de rodas entre carros e motos é igual a 48. Gente, da onde surgiu esse 4? Aqui eu tenho que lembrar o seguinte, um carro tem 4 rodas, uma moto tem 2 rodas, então eu preciso multiplicar a quantidade de rodas vezes a quantidade de carros, que é o que eu quero descobrir, mais a quantidade de rodas da moto, que são 2, pela quantidade de motos, e da solução dessa soma, eu tenho um total de 48 rodas. Usando o método da substituição, eu vou isolar a primeira incógnita, x mais y igual a 14, vou isolar o x. X vai ficar igual a 14 menos y. Primeiro passo. Segundo passo, venho aqui e substituo na segunda equação o que vale x, que é 14 menos y. Então vai ficar como? 14 vezes 14 menos y, fecha parênteses, né? Mais 2y igual a 48. Aqui eu vou usar a distributiva, que a gente chama, ou chuveirinho, popularmente conhecido, que eu faço 4 vezes 14, 56, 4 vezes menos y, menos 4y, mais 2y igual a 48. Resolvendo essa equação, eu encontro que y igual a 4, que é a quantidade do quê? Quantidade de motos. Volto para cá e substituo nessa equação que eu já tinha e encontro que x igual a 10, o número de carros. E aí eu concluo que o conjunto solução desse sistema é 10 e 4. Pessoal, se eu escrever isso ao contrário, eu me confundir e colocar 4 e 10, aqui dentro desse sistema eu vou verificar que o 4 e o 10 ao mesmo tempo não satisfazem as duas equações. Então, cuidado para não inverter isso. Concluímos que o par ordenado 4 e 10 verifica somente a primeira equação, a segunda não. Portanto, ele não é solução desse sistema. Cuidado para não inverter. E agora, algebricamente, eu tenho uma reta representando a equação x mais y igual a 14 e a reta em azul representando a equação 4x mais 2y. A solução é exatamente o ponto de encontro aonde essas duas retas se cruzam. Essa é a verificação geométrica de que quando y vale 4, x tem que valer 10 para que esse sistema seja verdadeiro. Nesse vídeo nós falamos sobre sistemas de equações resolvidas algébrica e geometricamente. Espero que vocês tenham gostado e até breve.